convido a igreja a abrir o Evangelho de João, no capítulo 15. Convido você a estar de pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero fazer a leitura dos primeiros 8 versículos. E se nós vamos falar de uma vida frutífera, precisamos abordar a videira e os ramos, que é o subtítulo dessa mensagem aqui escrita na minha Bíblia. Todos prontos? Amém. Então vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por este dia, por esta manhã, por esta oportunidade de estar na Tua casa, na Sua presença, e deixarmos, Deus, o Senhor trabalhar em nossos corações e nossas mentes, Pai. Cremos no poder da Tua palavra, da Tua presença, da Tua fidelidade, graça e misericórdia para nos alcançar, mesmo não merecendo. Bom Deus, saber que o Senhor olha os nossos corações, mesmo pecadores e infiéis, para contemplar as nossas verdadeiras motivações e expectativas quando nós entramos na Tua casa, casa de oração, para nos encontrar com o Senhor e sermos, Deus, abastecidos pela Tua palavra. Por isso, encontra, Deus, liberdade nessa manhã para trabalhar em nossas vidas, assim como o Senhor vem fazendo. Em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia para a sala do trono da Tua graça, mas cumpra, Deus, o propósito para o qual o Senhor designou nesta manhã. O Senhor que continua sendo Deus, que está no controle de tudo e que sonda e nos conhece por inteiro, para poder derramar nesta manhã a palavra que nós precisamos para a edificação da nossa vida espiritual. Assim, Deus, nós oramos e declaramos que nada, nem ninguém tem poder para limitar, restringir, atrapalhar o que o Senhor tem para fazer, Deus, nesta manhã. Entregamos a Ti o controle deste momento, dos nossos corações, das nossas mentes, para que estejam cativas a Ti nesta hora. Assim oramos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, está claro para nós que Jesus, ele se apresenta nessa passagem como sendo, né, a verdadeira videira. E seus discípulos são os ramos, e só frutificam se estiverem ligados a Ele, a fonte da verdadeira vida, fonte de vida verdadeira para nós, né? E nesse processo divino, todo ramo que não dá fruto, a própria palavra de Deus diz que é cortado e lançado fora. E todo aquele que dá fruto requer um cuidado especial para que possa frutificar mais
e mais na presença de Deus. E eu diria que a vida de frutificação pregada por Jesus, ela precisa ser vista por nós como base de crescimento e de maturidade da igreja. Deus, ele não está interessado em salvar o pecador simplesmente para ele usufruir as suas bênçãos. Deus, ele requer de cada cristão uma vida frutífera. E assim todo aquele que é do reino de Deus, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele não pode se render e se conformar, né, com este mundo. Nós somos chamados a dar bons frutos. E os frutos que oferecemos, presta atenção no que eu vou dizer em linguagem simples, clara e direta. Os frutos que oferecemos, eles são nada mais do que os reflexos da transformação de Cristo em nossas vidas. Ou da transformação, ou da não transformação de Cristo em nossas vidas. Afinal de contas, existem frutos bons e existem frutos que não são bons. E antes de falarmos sobre o que devemos fazer, né, para darmos bons e muitos frutos, eu quero compartilhar com a igreja, né, como uma pequena, grande introdução, né, eu quero compartilhar 4 importantes verdades, né? A primeira é de que no reino de Deus não há vaga, não há espaço, não há lugar, né, para uma árvore bonita, cheia de folhas, porém sem frutos. Bonita, cheia de folhas, mas infrutífera, né? E Jesus mostra isso claramente por meio da figueira que ele amaldiçoou, por não encontrar nela, por não achar nela frutos. O Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, quem? Jesus, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eu não sei se você sabe, mas os frutos da figueira nascem antes de suas folhas. E uma vez que Jesus ele viu a figueira com folhas, ele esperava ver na figueira o quê? Frutos nela. Mesmo como a própria palavra de Deus diz, não ser o tempo para a colheita de figos. E a gente pode entender que a figueira ela parecia estar dando frutos, mas ela não estava. E as folhas, nesse contexto, elas indicam a tentativa de encobrir uma realidade, demonstrando para nós o quê? Uma aparência que não condizia com a realidade. E aí já fica uma importante mensagem para nós, né? De maneira clara, irmã Shirley também estou com saudade, já não vejo há mais de 10 anos. A Sheila já não via há mais de um mês, então também está não nesse hall enorme, mas um hall menor, né? E essa questão deixa uma mensagem clara para nós, né? De que Deus, ele não se agrada de vida de aparência, né? Folhas na Bíblia têm o seu significado. No Egito, as folhas da figueira, elas eram colocadas sobre as múmias, com o fito, com o objetivo de conservá-las. E olhando para Adão e Eva, né, após pecarem, a palavra de Deus nos mostra em Gênesis, no capítulo 3, verso número 7, o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos quem? Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para cobrir as suas nudez. Portanto,
Nós podemos ver de maneira clara que as folhas, elas foram usadas com dois propósitos: cobrir os mortos e encobrir o pecado. As aparências podem enganar. Nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é o que parece ser. E por isso Deus, Ele também olha para o que está dentro de nós, o nosso coração. Graças a Deus, o nosso valor não está na aparência física, nem naquilo que as pessoas pensam de nós. Deus, Ele vê a nossa personalidade, Ele vê aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, as nossas verdadeiras motivações, os motivos em ação presente em nós, os desejos do nosso coração. Portanto, igreja, se para algo natural Jesus tinha a expectativa de ver frutos, imagina o tipo de expectativa que Ele tem de nos ver produzindo frutos para Ele. Eu vou repetir: no reino de Deus não há vaga para árvore bonita, cheia de folhas, mas sem frutos, infrutífera, e nem também para árvores mais cheias de maus frutos, somente para árvore boa, cheia de bons frutos. E com toda a metáfora usada por Cristo, nós devemos ser árvore boa com bons frutos, não árvore que de vez em quando frutifica, porque em tempo e fora de tempo nós somos chamados a frutificar. E eu digo mais ainda: a boa árvore, ela não precisa provar que é boa, ela não precisa bater no peito para dizer quem é e o que ela faz. Mas pelos seus frutos, todos os aprovam e reconhecem que se trata de uma árvore boa. Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do verso 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Assim termina lá o verso número 20 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Assim, pois, repetindo o que foi dito no início, pelos seus frutos os conhecereis. Nós encerramos hoje o estudo do Espírito Santo de Deus, né? Nós falamos hoje sobre como nos encher do Espírito Santo, né? Com base na palavra de Deus. Falamos sobre dons, né? 5 importantes referências bíblicas tratam dos 20 dons, né, que estão dispostos para a igreja. Mas eu quero dizer para a igreja, estamos falando de fruto, né? Dom não qualifica nem autentica árvore alguma. Sabe por quê? Porque dom é uma dádiva de Deus para os homens. Dom é um presente da graça imerecida de Deus para nós. Agora, os frutos, sim, eles qualificam e eles autenticam que tipo de árvore nós somos. E o Senhor espera de nós bons frutos, muitos frutos, e não folhas ou vida de aparência. E há um gabarito de frutos do cristão, daquele que tem o Espírito Santo de Deus revelado em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso número 22, que vocês bem sabem, né? Os 9 gomos de uma tangerina espiritual, assim falando, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu diria que esse fruto é a base
para outros importantes frutos que precisamos gerar diante dos nossos pensamentos, ações e decisões diante dos olhos do nosso Deus. Então essa é a primeira importante verdade. A segunda importante verdade é que há um princípio importante em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que é uma leitura que você está deveras acostumado a escutar, né, dentro dessa igreja também, né, com o diácono Ataíde, quando ele pega e tem a oportunidade de ministrar dízimo e ofertas aqui na igreja, né? É uma passagem que ele faz uso rotineiramente, que diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É uma verdade bíblica. Qual é o princípio? O princípio de que há uma relação direta entre semeadura e colheita. Não diferente vimos no jejum de Daniel, uns colhendo muito e outros colhendo pouco, porque há uma proporcionalidade entre o que se planta e o que se colhe. Há uma relação direta entre semeadura e colheita. A colheita é na exata proporção do plantio. E eu vou falar uma coisa óbvia para a igreja nessa manhã, né? É óbvia, mas às vezes não é entronizada, né? Não é Deus quem decide o quanto eu semeio. Não é Deus quem decide o quanto eu planto. Nós temos o livre-arbítrio para as nossas escolhas e decisões. Mas esteja pronto para a colheita. Esteja pronto para a colheita daquilo que você está plantando. Ninguém poderá dizer que Deus o forçou a plantar, mas também não poderá reclamar com Deus por não estar colhendo. Falta de frutos não é culpa de Deus. Falta de frutos em nossas vidas não é culpa de Deus. Nós estamos diante de um Deus de amor? Sim. Mas nós estamos também diante de um Deus justo, que repugna o preguiçoso, que repugna o insubmisso, que repugna o negligente, que repugna o incrédulo. Nós estamos diante de um Deus que é de amor, de justiça, de um Deus de infinita coerência. O que nada semeia, nada colherá. O que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia muito, muito colherá. E outra coisa, igreja, a forma como vivemos influi muito na colheita. Não basta fazer o que é certo. A motivação do que é certo tem que ser correta. Traduzindo em miúdos, aproveitando o próprio exemplo do irmão Alessandro, na aula 17, aula terminal do estudo sobre o Espírito Santo. Dízimo. Dízimo é uma ação correta? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, obrigado. Mas se o dízimo é de uma ação ilícita, se o dízimo é trazido com tristeza, se o dízimo é trazido por obrigação, se o dízimo é trazido como barganha, estamos diante de uma atitude certa com uma motivação equivocada. Então, outra coisa importante é que a motivação, ela influencia a nossa colheita. E aí, não adianta se vestir, fantasiar de crente, porque estamos diante de um Deus onde não existe pecado oculto, porque sonda e nos conhece por inteiro. Terceira grande verdade: produzir frutos não é algo opcional na vida do crente, do discípulo de Jesus, né? Um dos frutos, por exemplo, só para exemplificar, né? Um dos frutos na vida do cristão é perdoar. Perdoar não é opcional, mas eu perdoo
se isso acontecer. Não. Produzir frutos não é opcional. Quando Cristo ele chama um homem, ele propõe que ele venha e morra. Morrer para si mesmo é uma exigência inegociável para quem deseja seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque não há discipulado sem cruz e não há fruto sem renúncia. A vida cristã é um constante processo de morte do eu e vida para Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, Jesus ele reforça essa verdade quando diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E a quarta importante verdade é que Jesus ele espera de nós discípulos, nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós que somos testemunhas de Cristo Jesus, que nós sejamos muito frutíferos para o reino de Deus. João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Estou repetindo o que nós lemos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus ele não está interessado apenas em darmos frutos, mas Ele quer e Ele espera de nós que demos muitos frutos. Verso número 8, que foi o último versículo que nós lemos, está lá escrito: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, discípulo e muitos frutos tem tudo a ver. Discípulo e poucos frutos não tem nada a ver. Discípulo e frutos maus não tem nada a ver. Discípulo e bons e muitos frutos tem tudo a ver. Perceba, igreja, que quando nós damos muito fruto, nós estamos cumprindo o chamado de Deus, que é sermos discípulos de Jesus. Uma laranjeira não pode produzir abacate e uma mangueira não produzirá uvas. Assim nós não podemos produzir frutos diferentes daquilo que somos chamados a ser. Não podemos produzir frutos diferentes daquilo que somos chamados a ser. É impossível alguém ser discípulo de Cristo, estar seguindo Cristo, obedecendo a Cristo, e não produzir os frutos semelhantes ao que Ele produziu. Sabe por quê? Porque os frutos são apenas uma consequência da nossa vida com Deus. Os frutos são uma consequência da nossa aliança, da nossa ligação com Deus. Então, dito essas 4 verdades, como uma pequena, grande introdução, em termos práticos, eu pergunto para a igreja nessa manhã, o que nós devemos fazer para dar bons e muitos frutos? Não esperem que eu invente a roda, ou num passe de mágica fale algo que você na vida nunca pensou, porque não é assim o Evangelho de Cristo. Ele é simples, prático e direto para nós, para alcançar o doutor e o analfabeto. E é interessante como a agricultura espiritual, ela é semelhante à atividade de cultivo de espécies vegetais, para a obtenção de alimentos e de matérias-primas, segundo o que a palavra indica. Então, quais seriam essas marcas, quais seriam esses elementos de uma vida frutífera? E basicamente, 7 elementos são necessários, E obviamente, eu vou fundamentar cada um desses 7 elementos com
com a minha experiência? Não. Eu vou fundamentar com 7 referências bíblicas, e que nessas 7 referências bíblicas você ouvirá o termo fruto para embasar aquilo que estou querendo compartilhar com a igreja nessa manhã. Então, o primeiro elemento, a primeira marca para uma vida frutífera, para uma vida que produza bons e muitos frutos, é a boa terra, né? Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 8 diz: outra o que? Semente. Enfim caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E o que semeia em boa terra é aquele que ouve, é aquele que compreende, é aquele que retém, é aquele que introniza a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aqueles que conhecem a Deus sabem que Ele nunca nos desampara ou nega o que precisamos. E quando nos fortalecemos em Sua palavra, conhecemos mais a Deus, depositamos as nossas expectativas nele, e assim a tendência é que nós venhamos ficar livres de preocupações, da ansiedade, dos desejos carnais, da superficialidade espiritual, daqueles outros 3 tipos de solo da parábola do semeador. E obviamente que a perseverança, ela é um adubo indispensável para que o nosso coração produza fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, o primeiro elemento, a primeira marca indispensável para uma vida frutífera é uma boa terra, é um coração que ouve, compreende, retém, anula a sua voz para aceitar a boa, agradável, soberana, perfeita vontade do nosso Deus. Segundo elemento, eu diria que depois da boa terra, eu diria que plantar no lugar certo e no tempo certo é uma outra atitude virtuosa. Salmo 92, a partir do verso 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, pelo que nós acabamos de ler nesse versículo, é fundamental nós estarmos plantados na casa de Deus, nós estarmos firmes na igreja, em todas as fases da nossa vida, desde a meninice, seja ela uma meninice física, ou seja ela uma meninice espiritual. Porque, por exemplo, a Malu, que tem 2 anos, é uma menina fisicamente de 2 anos, e já foi introduzida no caminho em que deve andar até a velhice. Mas nem sempre acontece isso em nossas vidas. Não sei como foi na sua vida. Na minha, foi há 31 anos atrás. Então eu já era adulto. E ali era um adulto no exterior, mas no interior, com Deus, era um menino espiritual. Então a palavra de Deus deixa claro para nós, é fundamental nós estarmos plantados na casa de Deus, firmes na igreja, em todas as fases da nossa vida, da meninice à velhice, ao dia que o Senhor nos recolherá para estar na glória com Ele. Terceiro elemento, vejam, igreja, que eu estou fazendo um paralelo entre uma agricultura espiritual e aquela agricultura que comemos frutos, vegetais, verduras, Então, o terceiro elemento, luminosidade, Efésios capítulo 5, a partir do verso 8 diz: pois outrora
Éres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, sempre reprovai-as, né? Então, nós sabemos que se não houver luz, o fruto ele não cresce. E se nós não estamos em Jesus, se nós não somos guiados por Jesus, não há bom fruto, não há prosperidade em nossas vidas. O quarto elemento, ser regado, né? Uma boa terra, plantar no lugar certo e no tempo certo, luminosidade e ser regado é outra ação importante. Jeremias 17, a partir do verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e além disso, não deixa de dar fruto. Jesus, ele não é somente a luz que falamos no item anterior, a luz do mundo, mas ele também é a fonte de águas vivas para nos irrigar. E confiar no Senhor e esperar nele é uma forma de demonstrar coragem e confiança, mesmo quando nós estamos enfrentando adversidade. E aí fica uma mensagem importante para a igreja, que enquanto a esperança, ela nos dá a visão de futuro, a fé, a confiança, ela nos dá a certeza de que estamos ancorados nas promessas de Deus. Nós estamos ancorados nas promessas daquele que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender do que tem declarado há anos, décadas, séculos para os seus filhos. O quinto elemento para viver uma vida frutífera, a quinta marca para viver uma vida frutífera, é algo que parece paradoxal: morrer para viver. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E há um louvor que Deus trouxe ao meu coração, que eu não pretendo de maneira alguma cantar para a igreja, que eu não quero quebrar o ambiente propício espiritualmente que está sendo proporcionado por Deus com a sua palavra, né? Mas há um louvor que Deus ele trouxe ao meu coração, chamado Morrer para Viver, né? E que ele muito bem traduz essa quinta marca para uma vida frutífera. E assim diz parte desse louvor: muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia há um gigante para eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Eu estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar. O meu sonho não posso mais sonhar.
o meu querer, não posso mais querer essa vida, não posso mais viver. E aí entra no refrão que diz: preciso morrer, 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 para viver, pois viver, 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 viver é morrer para mim mesmo. Igreja, é preciso deixar para trás o que Deus já mandou deixar para trás. Já não somos mais inocentes em muitas coisas. É preciso deixar para trás o que Deus já mandou fazer, o que Deus já mandou abandonar. É preciso morrer para o mundo, é preciso morrer para a concupiscência da carne e viver para Deus, dando fruto bons e em abundância para Ele. O sexto elemento de uma vida frutífera é ser podado. Ser podado. João capítulo 15, verso 2 e 3 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus está falando da poda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, o que esse versículo está dizendo para nós é que para a planta dar mais fruto, é importante que ela seja podada. E eu quero aproveitar essa oportunidade, para ampliar a sua visão acerca de duas ações bem distintas: podar e disciplinar. Duas ações bem distintas. Porque o propósito da disciplina é te limpar e levantar você para você viver uma vida frutífera para a glória de Deus. E com base em Hebreus no capítulo 12, versos 5 e 6, eu posso afirmar que a disciplina, ela pode ser, sim, um ato doloroso. Sim, não estou tapando o sol com a peneira. Ela será um ato doloroso que vem por meio da repreensão, da reprovação e do açoite. Hebreus 12, 5 e 6 diz: filho meu, não menosprezes a correção. Então está falando aqui da primeira forma de disciplinar. Não menosprezes a repreensão, a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Então está falando aqui da segunda maneira de Deus disciplinar, por meio da reprovação. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e Ele açoita a todo filho a quem recebe. E na Bíblia, igreja, açoite representa punição, representa disciplina aplicada com um chicote. Mas entenda que nesse contexto consiste em Deus permitir que nós colhamos o fruto do quê? O fruto dos nossos pecados, as consequências de nossos atos, decisões que tomamos. E goste ou não, essa é uma outra maneira de Deus nos disciplinar. Eu diria que a disciplina, ela não é agradável nem para o filho e nem para o pai.
Mas eu diria que a disciplina é a demonstração de um amor responsável. Um amor responsável, seja do pai físico, seja do pai espiritual. Eu vou ampliar a tua visão agora, né? Eu sei que a igreja que se faz presente de manhã é uma igreja que está acostumada à disciplina, a ser disciplinada. Então vocês vêm porque gostam de ouvir a palavra de exortação. Porque quem não gosta, não vem. Mas não é só aqui, é em qualquer igreja. E existem igrejas que são, né, elas têm assim um pedigree apropriado para quem só gosta de ouvir massageio no eco. Igreja, a disciplina é o método que Deus usa para nos tirar da esterilidade. A disciplina é o método de Deus nos tirar da esterilidade. E eu falo isso pautado em quê? Na palavra. Hebreus capítulo 12, verso 11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina é o método de Deus para nos tirar de uma condição que não tem coerência com quem é testemunha de Cristo e discípulo de Cristo. Porque vocês já escutaram nessa manhã e foram relembrados que há uma íntima relação entre discípulo e muitos frutos. Ou seja, o projeto de Deus na disciplina não é provocar dor, mas produzir fruto por meio de uma coisa que continua sendo fundamental nos dias de hoje, que se chama arrependimento. Falamos da disciplina. A poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificar mais. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus, Ele nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. E Deus, Ele nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus, Ele nos disciplina para darmos frutos. E Deus, Ele nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. E eu diria que a disciplina, ela termina quando nós nos arrependemos do pecado. O objetivo da disciplina foi cumprido. Mas a poda só termina quando Deus, Ele concluir a sua obra em nós, na glorificação de nossas vidas. E aí você deve estar pensando assim: tá bom, já entendi a diferença entre disciplina. E aí eu vejo que às vezes o pastor chega com o chicote do amor dele todo domingo de manhã para dar chicotada no povo com amor. Já entendi. Disciplina tá claro, né? Tá claro, porque tem vezes, ou muitas vezes eu saio daqui triste, como a palavra de Deus diz, né? Mas eu entendo que é para o meu bem. Tá bom. Agora, e poda? Tá bom, poda para o agricultor você sabe o que é, né? Mas o que seria, né, Deus nos podar? Como Deus nos poda? Como tornar
prática o que você acabou de falar, né? Bem, Deus ele nos poda por meio de quê? Vamos fazer o uso do tico e do teco, um raciocínio rápido. A poda serve para quê? Para produzir frutos, ou mais frutos, mais frutos. Então, a maneira que Deus nos usa para podar, Deus nos poda é por meio de quê? De provações e tribulações. Quantos erroneamente estão pedindo para Deus não viver isso em suas vidas? Porque não tem discernimento. Quem tem discernimento não pede, não abre a boca. Deus, manda tribulação e provação, porque eu estou vivendo muito bem. Quem tem discernimento não pede. Mas quem tem discernimento também entende que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito. E ao invés de murmurar, questionar, viver ansiedade e medo, vai dobrar o joelho e vai perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer por meio disso? Acreditem, provações e tribulações são instrumentos de Deus para dar mais frutos em nossas vidas. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E há uma outra leitura importante, Romanos capítulo 5, a partir do verso 3 e 4, que diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência, por sua vez, produz esperança. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos experiência com Deus. Todos nós queremos ter a nossa esperança aumentada em Deus. E Deus está mostrando que o caminho disso tudo começa em algo inimaginável, que são as tribulações e provações. E eu diria, igreja, para fechar esse sexto elemento, que Jesus, ele jamais aplicaria a poda, se um método mais suave trouxesse o mesmo resultado. A dor da poda vem agora, né? Mas o fruto, ele vem depois. E o sétimo elemento para darmos bons e muitos frutos é aquilo que nós escutamos também na referência do Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5, que é permanecer na videira. Diz a palavra, mais uma vez: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Permanecer em Cristo. E o propósito de Deus é que você faça... O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas é que você escolha estar mais com Ele.
Esse é o grande propósito de Deus, o Deus de aliança, que espera reciprocidade nessa aliança. Permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma opção. Deus, Ele está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Deus, Ele está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você mais do que as suas obras. E permanecer em Cristo é andar como Ele andou. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6 diz: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Permanecer em Cristo implica naquilo que pregamos no domingo passado, que ele cresça e eu diminua. Permanecer em Cristo implica em reconhecer nossa própria insuficiência e depender dele. E quando nós dependemos de Deus, nós esperamos Deus agir. Dependência gera disciplina, e a disciplina nos permite agir segundo a vontade de Deus. Irmãos, fazer a vontade de Deus é tão importante que a Bíblia diz que só entrarão no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade de Deus. Então, se estamos falando de uma vida frutífera, precisamos viver o que já não somos mais inocentes e debruçar com mais tempo de qualidade no nosso quarto secreto para ler a palavra de Deus e desvendar os nossos olhos com as múltiplas vontades de Deus para as nossas vidas. Porque assim nós estamos plantando numa boa terra algo que vai produzir muitos frutos. Muitas vezes declaramos que dependemos de Deus, mas nós damos pouco valor à disciplina. Não lemos a Bíblia, mas esperamos que Deus nos fale. Dizemos esperar que Deus esteja no controle das nossas vidas, mas raramente procuramos nos negar a nós mesmos. E esse tipo de dependência sem disciplina termina, sabe em quê? Em conversa fiada, em uma espiritualidade vazia, numa piedade fraudulenta que parece boa, mas soa desagradável quando examinada à luz da experiência e da verdade. Permanecer em Cristo. E aí eu lembro à igreja que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. E aí eu entendo que, sendo Jesus o caminho, permanecer em Cristo é permanecer na direção que Ele dá, é seguir os seus passos, é assumir as consequências do discipulado, e isso simboliza resignação, esvaziamento, obediência a Deus. Sendo Cristo a verdade, permanecer em Cristo é viver segundo a palavra de Deus. E sendo Cristo também vida, ou a vida, permanecer em Cristo é ter vida plena, abundante, livre de apetites carnais, paixões, vícios. Permanecer em Cristo é vital para nós produzirmos muito fruto. Fora da videira o ramo é estéril, é inútil. Fora da presença de Jesus nós somos estéreis, nós somos inúteis. Mas quando o ramo ele está ligado à videira, sendo podado na hora certa, a palavra de Deus garante que ele produz muito fruto. Permanecer em Cristo é a evidência de que nós somos discípulos de Cristo por darmos muitos frutos. Permanecer em Cristo é vital para nós experimentarmos o fluir do amor de Deus em nossas vidas. Permanecer em Cristo leva consigo a promessa de orações respondidas. A palavra de Deus nos diz isso. João capítulo 15, verso número 7, lemos no início: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria, porque na presença do Senhor, conforme o Salmo 16, verso 11 diz, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Presta atenção no que Deus fala para você em João no capítulo 15, verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e uma alegria indizível e cheia de glória enche o nosso coração. E para fechar essa palavra nessa manhã, diante das muitas promessas de Deus reveladas nessas várias referências bíblicas compartilhadas nesta manhã, eu finalizo essa mensagem com um alerta. Muitas são as promessas que Deus já nos deu nessa manhã, mas eu quero finalizar com um grande alerta para que todas essas promessas se cumpram na sua vida. E o grande alerta para nós é o seguinte: cuidado com o que e quanto você semeia, você planta, porque esse é o verdadeiro segredo da colheita. As suas decisões determinarão o tipo de colheita que você terá e quem efetivamente você quer ser. Eu tenho dito isso para a igreja. Somos feitos de decisões e as nossas decisões apontam para duas importantes coisas: quem nós queremos ser e o que nós queremos colher em nossas vidas. Não reclame de Deus se está vivendo poucos frutos. Receba a palavra, porque nós estamos na escola hospital de Deus, aonde Ele muito bem nos recebe, para com amor e poder na sua palavra, compartilhar aquilo que é importante para vivermos uma vida frutífera. Se Deus quisesse que vivêssemos uma vida infrutífera, Ele teria se calado nessa manhã, mas não é isso que Deus quer. Ele continua sendo um Deus que não trata mal por mal, Ele continua sendo um Deus de longanimidade, aguardando que dentro de nós haja frutos de arrependimento, frutos de justiça, para podermos experimentar nada diferente do melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por mais uma manhã em sua casa e na sua presença, e pelo privilégio, Pai, que temos de estarmos diante de um Deus que é o mesmo de ontem, que ainda continua no controle de todas as coisas e ainda continua falando com a sua igreja. E nós entendemos, Pai, que nós não estamos diante de coincidências, mas sim diante de um Deus que continua nos sondando e nos conhecendo por completo.
de um Deus que continua enxergando o coração da liderança dessa igreja, que ansiamos mais da tua glória e queremos ver, Deus, unidade e maturidade dentro desta igreja, ainda que pareça difícil, ainda que os nossos olhos não tenham por completo contemplado aquilo que há meses, anos, nós estamos orando. Mas dizer que o Senhor não tem agido seria uma grande mentira. Assim a tua mão tem sido sobre nós, sobre esta igreja, sobre vidas que têm permitido o Senhor falar aos seus corações. E temos contemplado em ver que o Senhor, de fato, o Senhor é longânimo, não trata mal por mal, mas o Senhor espera sempre que haja um perfeito e completo casamento entre a tua palavra e as nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã, já havíamos dado liberdade, aberto, Deus, a porta dos nossos corações para o Senhor trabalhar, mexer em nossas estruturas e fazer a tua obra, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que entre a teoria e a prática, por vezes, ou muitas vezes, existe uma distância. E por vezes está ali presente uma voz daninha, que é a nossa voz interior. Mas nessa manhã, Pai, prevaleça a tua voz, a tua palavra, a tua vontade sobre nossas vidas. Quebra, Deus, barreiras, quebra, Senhor, inações, infrutuosidade, esterilidade. Quebra, Senhor, resistências, ó Pai, que estejam presentes ainda no coração dos teus filhos. Eu não sou Deus, não sondo e não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor ainda tem o domínio sobre tudo e sobre todos, Pai. Por isso, penetra, Deus, em nossos corações e remove, Deus, pedras de tropeço. Remove, Senhor, pedras que limitam a nossa caminhada, que estão estagnando a nossa vida espiritual, que estão limitando o teu haja sobre nossas vidas, Pai. Liberta-nos, Deus, nesta manhã. Liberta-nos, Deus, nesta manhã. Faz a obra, Senhor. A obra é tua, é por meio de ti e para ti todas as coisas, Pai. Mas nós queremos, Deus, ver a tua glória de uma maneira diferente nesta igreja. Temos experimentado coisas grandes que os nossos olhos não estavam acostumados a ver e ouvir. Sim, isso é verdade. Mas nós queremos mais. E por isso, Pai, não sejamos nós impedimentos, Pai, para que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Não sejamos nós impedimentos, não sejamos nós, Pai, limitadores, não sejamos nós instrumentos para retardar a tua provisão sobre nossas vidas, Pai, nesta igreja, sobre nossas famílias, sobre os ministérios desta igreja, Pai. Assim, Deus, nós oramos, confiando, Deus, na tua palavra, confiando que o Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos, confiando, Deus, que há propósito sobre tudo o que acontece em nossas vidas, confiando, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, confiando que há tempo para todo propósito debaixo do céu e de que o Senhor não está com seus braços encolhidos e nem os seus ouvidos tampados para aquilo que nós estamos orando e clamando semanas e há meses a Ti, Pai. Nós sabemos, Deus, que a perseverança é importante. E por isso ajuda-nos, Deus, a não olhar para a direita nem para a esquerda. E muito menos, Deus, retroceder daquilo que o Senhor já nos libertou e nos mandou avançar para algo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Abençoa, Deus, assim oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga